Bom dia, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schutz. E nesse vídeo eu gostaria de emitir a minha opinião acerca dessa proposta que um grupo de pesquisadores e financiadores da pesquisa a respeito da inteligência artificial, dentre os quais o meu amigo Elon Musk, acerca da paralisação das pesquisas relativamente à inteligência, ao desenvolvimento da inteligência artificial, para se estabelecer normas que regulem essa pesquisa. Eu, inicialmente, vou fazer uma retrospectiva a respeito do meu conhecimento no contexto da inteligência artificial, que é basicamente restrita ao curso que eu iniciei na Alemanha, na Hochschule Anhalt, em 2007, 2006, 2007, e que não tive oportunidade de concluir ele por não ter recebido uma bolsa de estudo que eu solicitei para a comunidade europeia. Eu não poderia solicitar aqui para a CAPES, CNPq, porquanto na época não se permitia a quem, como eu, não possui vínculo nem com instituição firma, instituição de ensino, firma, brasileira relacionada com esse tema. E eu basicamente caí nessa área da bioengenharia, meio que por acaso, pesquisando um curso para mim frequentar o pós-doutoramento, e pesquisando na internet foi-me indicado a Universidade de Anhalt, a Hochschule Anhalt, na Alemanha, no curso de bioengenharia. Confesso para vocês que naquela época eu não entendia nada de bioengenharia, quer dizer, entendia a parte de bio, mas não conhecia nada acerca de engenharia. Aí eu resolvi pesquisar na internet um tema, eu entrei em contato com a universidade me solicitou um projeto de pesquisa e eu fui pesquisar na internet e pesquisando na internet eu me interessei justamente sobre essa área de inteligência artificial. Na época se questionava a respeito da transferência do conhecimento humano para as máquinas com base na experiência, no conhecimento baseado na experiência. E eu, pesquisando também, percebi que as máquinas, elas existem determinados trabalhos, determinado conhecimento que elas são melhores que os humanos. E eu entendia que no contexto do diagnóstico histopatológico, as máquinas poderiam ser dependendo do conhecimento que é transferido para elas, poderiam ser melhor do que os humanos, e desenvolvi um projeto nesse direcionamento da transferência do conhecimento em histopatologia, histologia, para as máquinas. Infelizmente, o meu pedido de bolsa de estudo para concluir esse curso na Universidade de Anhalt foi julgado por um professor aqui de uma universidade portuguesa. Tive o azar também de cair por um professor de língua portuguesa, porque você sabe que dentro da mamata acadêmica brasileira, então o conhecimento do português dificulta. Acredito que o porco lá da Universidade do Porto, ele que julgou o meu pedido de bolsa de estudos, ele tenha sido influenciado por esses porcos aqui do meio acadêmico brasileiro, de maneira que ele me rejeitou a bolsa e eu tive que voltar. Frequentei lá, estava com visto de turista. Quando acabou o visto de turista, eu retornei para o Brasil. De maneira que eu não sou completamente analfabeto relativamente à inteligência artificial. Uma das disciplinas que eu frequentei na Alemanha foi no contexto da
inteligência artificial. E voltando ao tema, se as pesquisas devem parar ou não, eu vejo as máquinas, o conhecimento que é transferido para as máquinas, a educação das máquinas, a aprendizagem das máquinas, muito semelhante tanto à transferência de conhecimento que é passada dos humanos para as máquinas, como o procedimento que essas máquinas adquirem relativamente a esse conhecimento que é adquirido, que é bastante semelhante ao conhecimento que é adquirido, a educação que é adquirido pelo ser humano. De maneira que, a exemplo do ser humano com relação às máquinas, se você educar ela de uma maneira correta, que haja lucro no contexto do aprendizado que elas adquirem e da possibilidade de facilitar o trabalho humano em muitas atividades, eu entendo que as máquinas elas podem unir num mecanismo simbiótico relativamente aos humanos, no direcionamento de favorecer aos humanos nesses trabalhos que, de fato, elas são melhores do que nós. E há muitos exemplos desses trabalhos, dentre os quais, por exemplo, o cálculo matemático, dentre outros trabalhos, como os trabalhos braçais, que os braços mecânicos desenvolvem melhor que os humanos na pesquisa médica, dentre outros. De maneira que o problema está na educação que você transfere para as máquinas, assim como na educação que você transfere para os humanos. Se você transferir para a máquina um conhecimento adequado, elas vão executar também um trabalho adequado que facilite o ser humano. Agora, se você transferir para ela um conhecimento que possa ser prejudicial para o ser humano, elas vão realizar esse trabalho prejudicial para os seres humanos. De maneira que eu vejo que a resposta relativamente à inteligência artificial que é proporcionado das máquinas para o ser humano em decorrência do conhecimento que elas adquirem depende muito mais do ser humano do que das máquinas. Eu entendo que é extremamente difícil uma máquina adquirir uma autonomia capaz de vir a prejudicar o ser humano. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.